Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o tema de hoje. Muito bem, fixado. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o tema de hoje, que eu estou usando o meu notebook em vez do livro. Deixa eu fixar. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Ana, eu que administro essa página espírita já há alguns anos, né? Que vocês são seguidores, vocês já conhecem, né? A página espírita já vai fazer 6 anos. E ontem eu era para estar aqui com vocês para estar falando sobre esse tema, né? Que foi politeísmo e sacrifícios. Só que ontem eu não consegui fazer, né? Mas aí, como eu não gosto de ter dívida com ninguém, né? Não gosto de ter karma. Então eu decidi fazer aqui hoje, tá? E vai ficar salvo aí no IGTV para quem não puder acompanhar. Acompanha amanhã, né? Fica salvo aí no IGTV agora. Todo sábado, desde que iniciou a pandemia, eu tenho dado continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. A gente está finalizando a lei da adoração. Já está nos 2 últimos temas, que é politeísmo e sacrifício. E depois deles a gente vai iniciar o tema lei de trabalho, tá? E aí, como é que funciona a live? Eu vou lendo, né? A gente vai lendo as perguntas e as respostas. E a gente vai tratar umas discussões em cima dela. A gente vai refletir em cima dos ensinamentos, tá bom? Então vamos começar. Sem mais delongas, vamos começar. O tema de hoje é politeísmo e sacrifício. E Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos: por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e disseminadas? Para quem não sabe, politeísmo é quem acredita em vários deuses, tá? É crença em vários deuses. E Allan Kardec pergunta, além de ser falsa, por que a religião politeísta é uma das mais antigas e uma das maiores que tem, né? Uma das mais disseminadas? Os espíritos respondem da seguinte forma: a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, né, a religião monoteísta, a crença em um Deus único, vem com o detrimento da evolução mental, intelectual do indivíduo, tá? Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então tudo que passaria ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Então tudo aquilo que fugia, né, do seu conhecimento, fugia da sua inteligência, fugia da sua capacidade de raciocínio, ele atribuía como uma coisa natural, como os fenômenos da natureza, a chuva, o trovão. Aí tinha o deus do trovão, que era Zeus. Como eles não conseguiam explicar aquele evento natural, era uma coisa que fugia de sua capacidade intelectual, ele atribuía aquele fenômeno da natureza como uma divindade, tá? Então era Deus, o rei do trovão, tinha o Deus da colheita, e por assim vai. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observavam, não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens esclarecidos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior e, em consequência, se elevar à concepção de um Deus único. Então, mesmo naquela época, né, já haviam filósofos, já existiam pessoas, né, de saber
que alimentavam já essa questão do entendimento, de compreender que era impossível haver tantos deuses, né, para governar o mundo, que isso seria ilógico. Isso a gente vê na história grega, por exemplo, os deuses do Olimpo, eles invejavam a vida humana, né? Eles invejavam a vida humana. Então, a gente vê assim muitas características que eles colocavam nessas divindades. Porque esses são deuses, deuses é para serem perfeitos e não imperfeitos. Não com características humanas. Deveria ser algo acima de nós, tá? Vamos lá. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Ou seja, vocês sabem que os fenômenos espíritas, a mediunidade, ela não é uma coisa atual. Ela é antiga, é um fenômeno da natureza, tá? É antiga. Então, Allan Kardec quis perguntar se esses fenômenos espírita, a manifestação espiritual, a presença dos espíritos, desde aqueles tempos remotos, não havia contribuído para essa crença politeísta? Resposta: sem dúvida, porque chamado Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e por sua morte lhe rendiam cultos. Então, olha só que interessante, né? Os homens daquela época chamavam Deus tudo aquilo que era além da normalidade, né? Não só da normalidade, mas também, claro que a normalidade aquele da nossa, né? Sempre está moldada, associada ao nosso conhecimento. Então, para aquela época, tudo aquilo que eles não conseguiam explicar, eles atribuíam a uma divindade. Então, as pessoas que estavam encarnadas naquela época, que se destacavam, ou que tinham algum tipo de mediunidade, por exemplo, eram tidas como deuses, como uma pessoa assim diferente, né? E quando essas pessoas morriam, né, rendiam cultos. Isso a gente vê ainda resquícios hoje até nas religiões atuais. Quando a gente para, olha só o link que eu vou fazer. Quando a gente para adorar espíritos, né, por feitos que eles fizeram aqui no mundo, será que a gente também não está, né, tornando essa pessoa um deus, por exemplo? Fica aí a reflexão. Aí Kardec faz uma nota. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava como pressentemente uma personificação do Senhor da natureza. Então, ele não personificava as pessoas. Não indicava assim, né? Deus não atribuía forma humana. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições de humanidade. Então, tudo aquilo que estava fora das condições humanas eram chamados de deuses, de existência sobrenatural. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a presença de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles os nomes de deuses, como dão atualmente de espíritos. Olha só que interessante, né? Quando a manifestação espírita existe desde todo sempre, e ligados à potência da natureza, eles atribuem isso como um deus, como divindades, o que para nós são espíritos, né? São espíritos que atuam ligados à força da natureza. Onde que está? Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelo que nisso tinha interesses, eles erigiam templos e altares muito lucrativos aos tais deuses.
Ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas, que se despojarem dos seus envoltórios terrestres. Então, né, antigamente eles subiam templos e faziam suas ofertas, né, sacrificavam os animais ou separavam uma parte de sua colheita para deixar naquele templo. E ali eles estavam cultuando os espíritos, né, que com o espiritismo mostrou que são seres como nós, só que mais ou menos adiantadas, né, depende do processo de evolução espiritual. Então, quando Kardec trouxe o espiritismo, né, codificou o espiritismo, eles colocaram esses espíritos superiores mais próximos de nós, como uma meta que a gente vai alcançar, mais dias ou menos dias. Então, quando a gente consegue enxergar Jesus, por exemplo, como algo próximo a nós, né, um irmão mais velho, um irmão mais adiantado, a gente tira ele do pedestal muito longe de nós e traz ele para perto da gente, porque é possível chegar ao nível da evolução espiritual que ele tem hoje, né? Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforços todos os de que vemos dotados os espíritos de diferentes graus da escala espírita, o estado físico em se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades de perispíritos e os papéis que desempenham nas coisas da Terra. Então, você vai fazer um estudo minucioso, né, das religiões politeístas, das divindades que ele cultuava. A gente é capaz de ver a escala espírita ali, né, espírito benevolente, espírito puro, espírito imperfeito. A gente é capaz de ver a propriedade perispiritual daquele perispírito, ou seja, como é que esse espírito se manifesta, em que ação ele provoca, né? E os papéis que eles desempenham. Por exemplo, o Deus da guerra, né, ele estava ali presente para chefiar as guerras, né? Enfim, as pessoas cultuavam para ter êxito em suas batalhas. Aí tem a deusa da sabedoria, que já era o contraste da guerra, porque ela estava ali para instruir os homens. Aí a gente vê, né, a diferença espiritual, né? Quando a gente coloca esses dois deuses, a gente é capaz de ligar. Olha, a deusa da sabedoria, com certeza é um espírito mais adiantado que um deus da guerra, né? Que vai disseminar conquista, morte das pessoas, né? O uso da força. Ou seja, eles estavam cultuando espíritos e não deuses. Vindo iluminar o mundo com sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza, né? Então, o cristianismo, ele não veio para destruir as leis naturais, né? Claro que a gente entrou na roda do monoteísmo, na crença de um único Deus. Mas isso não anulou as leis naturais. Isso não anulou a natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Então ele disse assim, olha, não adore os espíritos, adore quem tem que ser adorado, né? Que no caso é o nosso Pai Criador. Quando a gente fala da lei da adoração, a gente vê que faz parte da prece o louvar. E o louvar é o adorar. É falar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é amoroso, exaltar a grandeza de Deus. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos sobre diversos nomes e suas manifestações que nunca deixaram de reproduzir-se foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Então, deixou de ter a crença de vários espíritos, ou de vários deuses, né? Tornou a crença monoteísta, porque a crença em um único Deus, e esses espíritos que eram tidos como Deus, a gente foi, né, se adaptando. Então, por exemplo, o catolicismo tem a questão dos santos, que são as pessoas que reencarnaram aqui na Terra e realizaram prodígios.
ou fizeram uma obra de caridade, assim, bem expressiva. Mas até para você se tornar, ser canonizado no cristianismo não, no catolicismo, você tem que ter feito uns feitos de que sobrenaturais, né? Algo assim que está acima da matéria e que não há como explicar, porque eles dizem que é coisas de Deus, né? Então, coisas de Deus não são explicadas. E no protestantismo eles atribuem, né, ao Espírito Santo, né? Ao Espírito Santo. E nós, espíritos, atribuímos esses feitos aos espíritos superiores. Só que a gente não cultua, né? Não há templo, não há culto, não há altar no centro espírita. A crença em Deus, né? Ao caminho, que é o Cristo, com seu exemplo, né? E os espíritos que estão sobre a sua tutela, né? Os espíritos que falam em nome dele e fazem as coisas por ele. Como Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Chico Xavier, e a gente poderia passar uma tarde todinha só para citar nome, né? E aí, mas até isso, os grandes feitos que foram feitos por esses espíritos, se é explicável, né? Se não é explicado, é explicável à luz da razão, tá? Então, o que torna o espiritismo diferente é a fé raciocinada. Não existe isso, porque é mistério de Deus. Não, há uma explicação. Se a gente não consegue falar de pronto o que é qual fato, né, o motivo, a razão, a gente vai saber um dia, tá? Até porque os espíritos dizem que é como falar de arco-íris para um cego. Como é que a gente vai falar, né? Não tem como. Então eles dizem, olha, tenha paciência, que tudo há razão de ser, tudo há uma explicação. Quando vocês estiverem mais madurinhos, vocês vão ter capacidade de compreender. E no livro A Gênese, aí eu deixo dica de leitura. A Gênese tem um capítulo que Kardec fala sobre os milagres de Jesus. Ele lança hipóteses do que realmente poderia ter acontecido. Então ele usa da razão, ele usa da lógica, ele usa do bom senso. Aí fica a dica aí para vocês lerem depois. Então, as religiões ainda, né, ainda trazem essa questão do mistério, né? Do mistério. Coisa que o espiritismo tenta desmistificar. Tá travando, Nésia? Alguém sabe, poderia dar um ok aí se tá travando, vocês estão me vendo? Só me digam assim, não está travando. Ou tá ok. Vamos encerrar esse... Vamos ler mais, terminar essa frasezinha. Regina tá dizendo que tá ok, beleza. Hoje, graças a um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo é escoimado das ideias supersticiosas que o ensobraram durante séculos, nos revelam dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, né? Tá, gente, obrigada. Então, gente, o que foi que o espiritismo fez? Principalmente em relação à mediunidade. Ele tirou a mediunidade do ocultismo, né, que antes era tido como misteriosa, ninguém sabe explicar, né? E mostrou a razão, mostrou a lógica. E é isso que a gente tem que ter, sabe? Uma coisa que me frustrava muito quando eu era católica é essa questão, são os mistérios de Deus. Eu ficava assim, mas como assim mistério, gente? Os mistérios de Deus, não tem como saber. Aí eu ficava tão danada da vida com isso, né? Eu disse, por que Deus precisa ser tão misterioso com a gente, né? Por que não chega logo e fala? Diz o que a gente precisa saber, né? E graças a Deus com o espiritismo, quando eu comecei a estudar o espiritismo, vi que há uma lógica, né? Há um motivo e há uma explicação, tá? Então, olha só, a gente terminou a parte do politeísmo. A gente vai entrar na parte de sacrifícios. Nessa parte de sacrifícios a gente vai ver sacrifícios que eram feitos antigamente e que algumas religiões hoje ainda fazem, né? Sacrifício principalmente de animais. Então a gente vai... Antes era feito sacrifícios humanos e parece que tem seitas que ainda andam aí por esse caminho. Então a gente vai estudar um pouquinho agora sobre isso. Para quem tem o livro dos Espíritos, a gente vai ler a questão 669. Remontada à mais alta antiguidade, remonta à mais alta antiguidade o uso de sacrifícios humanos.
Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Então, sacrifícios humanos eram realizados, né? Na nossa história, a gente tem muitos relatos sobre isso. Mas como é que se explica essa necessidade que o homem tinha de ter, né? De achar que sacrificar um ser humano ia, de alguma forma, agradar a Deus? Resposta. Primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte de bondade. Então, primeiro ponto é, eles não compreendiam que Deus é bom. E hoje a gente vê muitas religiões ainda que atribuem esse Deus vingativo, esse Deus tirano, esse Deus que vai fazer coisas horríveis na sua vida. E, inclusive tem palavras como castigo nas obras do Espiritismo, principalmente as obras básicas, são mais antiguinhas, né? Que tem um termo castigo. Eu não gosto muito desse termo, porque a gente sabe, a gente vai estudando, vai compreendendo que Deus não castiga ninguém. Aí a gente vê que a gente tem que colocar as coisas num contexto histórico e saber que existem pessoas ainda hoje que precisam pensar que Deus irá castigá-las se elas não andarem na linha. Então, é mais fácil elas andarem na linha se elas souberem que vai haver algum tipo de penalidade. Porém, existem pessoas que veem que é mais lógico Deus não castigar, né? Deus respeitar o nosso livre-arbítrio e o que vier de acontecer ser fruto de uma ação minha, não porque Deus está me castigando. E tem gente que atribui a pandemia, né? A pandemia como um castigo. E aí a gente sabe que Deus não castiga. Então já saibam que o que está acontecendo é culpa nossa mesmo, né? Porque Deus está castigando ninguém, não. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Ele se entrega aos instintos do animal selvagem. Então, além deles não terem a ideia de que Deus é bom, nos mundos primitivos, a matéria está acima, né, da vida espiritual. A matéria é bem bruta, bem densa. Os espíritos estão começando a reencarnar, né? Ainda é a lei do talião, ainda é a lei do mais forte sobre o mais fraco. Então, eles ainda estavam muito entregues a instintos selvagens. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Então, eu posso estarem numa experiência primitiva, né? E também tem a questão do senso moral também não estar desenvolvido. Por isso que eles agiam daquela forma. Por isso que eles achavam que sacrificar pessoas agradariam Deus de alguma forma. Porque era como eles conseguiam compreender e entender Deus naquela época. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro o animal e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha de ser com relação a Deus entre os homens ignorantes. Ou seja, o segundo ponto é que os homens primitivos acreditavam que sacrificar animais é agradar a Deus, né? Tinha muito valor, por isso que eles sacrificavam as ovelhas, né? O cordeiro. E depois eles foram sacrificar os homens, né? Por quê? Porque eles pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima, né? Ou seja, se era uma pessoa muito importante, né? Então, achavam que Deus ia dar mais valor ao sacrifício daquela pessoa. E ele fez assim uma comparação. Olha, quando vocês vão comprar um presente para uma pessoa que vocês gostam, vocês vão ver o quê? O valor do presente, né? E às vezes a gente compra uma coisa cara, né? Para aquela pessoa, porque a gente gosta daquela pessoa e a gente quer dar o melhor.
Então, era mais ou menos assim como era a relação dos homens para com Deus naquela época, né? De que modo os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Na verdade ele fez de modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos. Sobre isso não pode haver dúvida, né? Então eles primeiro sacrificavam os animais, né, para depois sacrificar os homens, porque para eles disse: eita, sacrificar um animal é fichinha, né? Vamos sacrificar uma pessoa que é gente da gente, porque Deus vai gostar mais. Então, de acordo com a explicação que vides de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Então, será que não foi um sinal de crueldade que fez com que os homens sacrificassem a si mesmos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea como a maneira de agradar a Deus. Então, não foi... Jesus dizia a João, Pedro, você vai ver hoje, quando ele foi preso, que as pessoas fazem o que vão fazer, não é por maldade, mas por ignorância. Ou seja, as pessoas naquela época que prenderam e mataram Jesus, elas não estavam agindo assim por maldade, mas por cegueira. Porque se elas tivessem consciência do que viria a seguir, elas não teriam feito isso. Então, as pessoas sacrificavam os homens e os animais por ignorância, por fazer uma ideia errada de como agradar a Deus, de como adorá-lo. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens passaram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos e até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Olha só. Então, os homens começaram a sacrificar os animais para agradar a Deus como uma forma de adoração. Depois começou a sacrificar os homens, né? E sendo que Deus nunca exigiu sacrifício e nunca vai exigir, porque Deus não faz parte das leis divinas as destruições inúteis. Olha só, a gente vai estudar sobre lei de destruição e a gente vai ver que existem destruições necessárias e destruições abusivas, tá? O que seria destruição abusiva? Seria destruição inútil. Ou seja, uma pessoa que sacrifica um animal. A gente vê isso muito em Sexta-feira 13, né? Dizendo assim, porque gato preto rouba a sua alma. Aí aparece logo embaixo o gatinho assim, dizendo, por que eu vou querer essa porcaria, né? E ficam aquelas campanhas de cuidar melhor dos seus gatos, que as pessoas ainda hoje usam os animais, a galinha, né, o gato preto, para realizar sacrifícios. Então, Deus, não há como imaginar que Deus queira que a gente destrua os animais, destrua aos homens e às mulheres, né, o ser humano em si, como uma forma de adoração, porque Deus não precisa disso, tá? Bora lá, próxima pergunta. Dá-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Ou seja, né, pode ter existido sacrifícios humanos que foram feitos de forma assim, não maldosa, mas com uma forma de piedade até, né, de compaixão. Aí eles estão, né, perguntando se isso pode ter sido agradável a Deus. Aí os espíritos falam, não, nunca. Então vejam só. Se a gente for... ele vai fazer essa pergunta a seguir. Então vamos deixar o que eu vou falar para a próxima pergunta. Deus, porém, julga a intenção, né? Então, sacrificar humanos por piedosa intenção nunca irá ser agradável a Deus, porém ele julga a intenção.
sendo ignorantes os homens, natural era que se pusessem a praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não a este, né? À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que elaboravam e reprovar tais sacrifícios, com os quais não podiam conformar-se às leis dos espíritos esclarecidos. Olha só que interessante. Ignorância, lembra da ignorância? Lembra quando eu falei para vocês que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Vai dizer tio bem, com grandes poderes, grandes responsabilidades, com grandes conhecimentos também, grandes responsabilidades. Então, o homem primitivo, ele realizava os sacrifícios que ele pensava que era a forma de adorar a Deus, né? Então, Deus, ele vê, né, a pequenez do homem, a ignorância que eles estavam investidos, né, a fase que eles estavam passando na forma primitiva. Porém, essa comunidade foi evoluindo, eles foram vendo que não tinha como sustentar tais práticas, que isso era incondizente, né? E foram evoluindo. Então, a partir de então, não se realizavam mais sacrifícios humanos. Digo esclarecido porque os homens tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhe era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o que praticavam, se bem que nem por isso deixasse de praticá-lo para satisfazer suas paixões. Então, olha só, eles começaram a entender que sacrificar os homens não era agradável a Deus, que não havia muito sentido em sacrificar as pessoas. Mas mesmo assim, alguns seguiam sacrificando as pessoas por satisfazer as suas paixões. Então, olha só a diferença. É diferente uma pessoa assim, vou sacrificar porque é agradável a Deus. Eu vou sacrificar porque vai satisfazer as minhas paixões. Há uma diferença, não há, entre os dois? É quando os Espíritos falaram que Deus julga as nossas intenções em praticar os nossos atos. Por isso que a gente não pode generalizar, né, o suicídio, por exemplo, porque para muitas religiões o suicida não tem perdão, ou os suicidas vão para o inferno, né, ou vão para o umbral. Não tem como a gente generalizar, porque depende, né? Há suicidas que praticam suicídio de uma maneira desesperada, eles não param para pensar. Tanto que muitos deles, quando vê que praticaram o ato, eles tentam se salvar, né? Eles tentam cessar. Então não há como sentenciar, julgar todo mundo com a mesma força, né? Deus leva em consideração todos os nossos atos que fazemos na nossa vida. E aí a próxima pergunta é: que devemos pensar das chamadas guerras santas? Porque na Idade Média, né, o catolicismo tem esse caminho por aí, pelas guerras santas, as santas inquisições, que inclusive tem um filme chamado Joana d'Arc, que Joana d'Arc foi vítima da Santa Inquisição, né, ela foi queimada. E aí, em nome de Deus. Então, o que se deve pensar da Guerra Santa? E Joana d'Arc, a morte dela, não é porque ela ajudou a França na sua libertação. Não é isso. Ela foi queimada porque ela não abria mão da sua mediunidade. Eles queriam que Joana d'Arc admitisse que ela estava mentindo em relação às vozes que ela ouvia, né? E Joana d'Arc não, elas são reais, então fogo nela, né? Para vocês verem o quanto foi difícil ser médium na idade média, tá? Na idade das trevas. Então, o que é que se deve pensar das guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, pode equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificar os seus semelhantes? Ou seja, o sentimento que esse povo fanático tem, se não pensa igual a mim, fogo, né, morte.
Será que não é o mesmo caso daqueles espíritos que sacrificavam as pessoas, né? Resposta é: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus, que mande amar cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoravam o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de se fazer guerra de extermínio ao outro, sobre o fundamento de se a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos povos mais esclarecidos, né? Então, se a gente tem uma crença de um único Deus, seja lá o nome que a gente dê, né? No espiritismo, o cristianismo é Deus, né? No muçulmano, se eu não me engano, né? Enfim, em outras religiões é chamado de Alá e por aí vai, não é o mesmo Deus, né? A gente só dá nome diferente. Então, por que a gente fazer guerra? Porque a religião do outro não é igual a minha. Aí taca-lhe bomba, né? Por quê? Qual é a lógica disso? Vamos continuar. Se são desculpáveis os povos que não creem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus lhe enviou, sobretudo os que não viram e não lhes testemunharam os atos, como pretendes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ide levá-la a espada em punho? Olha só que fantástica essa reflexão dos espíritos, né? Se a gente desculpa os povos, né? Que, por exemplo, eu não conheci Jesus, né? Eu não lembro, né? Se eu estava encarnado naquela época, eu não lembro. Mas hoje eu vejo, né? Eu admiro, é um espírito fantástico, né? Nos aproximou de Deus. Então, se a gente não é capaz de levar o nosso conhecimento de uma forma pacífica para os povos que ainda não compreendem, será que a punho e ferro eles vão compreender? Não vão, né? Claro que não. Eles terão que se esclarecer sem dúvida, mas devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Cristo mediante a persuasão e com brandura, nunca ferro e fogo. Então a gente vê algumas religiões hoje, que ainda existem no nosso mundo, que, por exemplo, que mutila a mulher, que mutila as crianças, pelo simples fato da mulher não poder sentir prazer. Ainda existe. Mas será que a gente vai conseguir fazer com que eles compreendam o absurdo que é se a gente chegar lá e matar todo mundo, né? Forçar, né? Através de uma guerra? Não vai ser isso, né? Não é o objetivo do cristianismo ou do espiritismo que isso aconteça dessa forma. Mas através da brandura, através da persuasão, porque é assim que as pessoas vão mudando e não através da violência. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentir com atos a doutrina que pregais? Então, olha só. No nosso meio, a maioria não acredita na manifestação mediúnica, por exemplo, que os espíritos venham e deixam alguma coisa, principalmente quando é algo que não nos agrada. Então, como é que a gente quer pessoas que não conhecem o espiritismo acreditem na gente quando nossos atos são contrários ao que a gente prega, né? Então é difícil. Difícil. Vamos lá. A oferenda de frutos da terra feita a Deus tinha a seus olhos mais mérito do que sacrifício de animais? Então, vamos supor, né? Tinha povos que não tinha como matar um cordeiro, né? Não tinha como sacrificar um cordeiro, mas ia lá e deixava uma cestinha, né? Ele fazia colheita, uma forma de agradecer a Deus, ele tirava uma parte dessa colheita e deixava no templo. A resposta é que entre o cordeiro e a cesta, o que é que vale mais? Os espíritos disseram assim: já vos respondi
declarando que Deus julga segundo a intenção e para que ele pouca importância tinha o fato em si. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecesse frutos da terra em vez de sangue de vítimas. Olha que bacana, né? Ou seja, Deus julga a nossa intenção, né? E não o fato. Porém, é mais agradável que a gente sacrifique, se a gente for para sacrificar algo, que seja uma parte do nosso alimento. E não vítimas. Olha só, sangue de vítimas, sacrifício de animais, sangue de vítima. Então, animais são vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferenças que lhes possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então, lembrem da prece, né? A gente já fez esse estudo sobre a prece aqui. Quem não viu, é só ir lá no ITV que tá salvo. A prece feita do fundo, no arrobo da alma, como eles dizem, né? Do fundo do nosso coração, é mais agradável a Deus do que a gente tá fazendo promessa, por exemplo. Quem é que nunca fez uma promessa? Porque se eu conseguir tal coisa, né, eu vou fazer não sei o que. Gente, vai orar. Não promete nada. Vocês vão prometer coisas para espíritos superiores. Gente, o espírito superior está em outro nível que a gente. Eles não precisam disso. Agora, eles precisam o quê? Da nossa conexão com eles e que a gente faça a nossa parte. Pronto. Tá? Aí, a nossa última pergunta do nosso estudo de hoje é: não seria o meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-la a minorar o sofrimento daqueles a que falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil não se tornaria meritório ao passo que era abusivo quando nada servia ou só aproveitava aos que nada precisavam? Não haveria algo de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus não concede da terra? Olha só que interessante. O que Kardec quis perguntar? Não seria melhor, ao invés desse povo estar levando um cordeiro para sacrificar no templo, ou levando alimentos para ficar lá, não seria melhor se essas pessoas consagrassem a Deus a doação desses alimentos ou desse animal para as pessoas famintas que estivessem passando necessidade, né? Resposta: Deus abençoa sempre os que fazem bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprova as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Olha só. Então os espíritos querem dizer o quê? Que Deus sempre abençoa o que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo de bem aí, né? Mas o melhor meio de honrá-lo significa praticando a caridade, né? Aliviando a fome, o sofrimento das pessoas, né? E a gente aí tem vários tipos de como fazer o bem. Mas, tá, ele honra demais, né? É a ação da caridade. Mas isso não significa que a gente tem que deixar, né? Que ele desaprova as cerimônias, os nossos cultos, né? Nossas reuniões de estudo e de louvor, de prece, de orações. Não é que a gente também faça isso, que a gente também tem esse mecanismo de oração. Aí, continuando. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais a forma do que ao fundo. Então, o que é que os espíritos dizem? Porque às vezes, quando a gente se reúne, a gente gasta muito dinheiro, né? A gente quer que o nosso centro espírita seja lindo, que tenha cadeiras acolchoadas, centrais de ar, né? Que seja assim, não luxuoso, porque esse não é o objetivo do espiritismo, não é tornar os centros espíritas luxuosos, mas confortáveis. Aí eles dizem assim, olha, às vezes muito dinheiro se gasta aí que poderia estar ajudando as pessoas. E que bom mesmo é ser simples. Mas que a gente não dê, assim, real importância ao exterior.
Às vezes a gente se preocupa muito em deixar os nossos templos lindos, mais para agradar o homem do que a Deus, né? Para que as pessoas cheguem lá e dizem, olha, climatizado, olha a cadeirinha acolchoada, né? Olha que mesa linda, o púlpito brilhando para o palestrante. Deus não tá nem aí, né? Deus não se importa com isso. É mais para agradar o nosso ego do que a Ele. Então, que a gente sempre foque no fundo do nosso coração e não a forma. Que a gente sempre veja as nossas intenções, os nossos atos, né? E tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente peça as bênçãos de Deus para eles abençoar, tornar santo tudo aquilo que a gente for praticar, para que a gente não seja hipócrita, tá? Então a gente encerrou a lei de adoração. Olha que lindo, né? A gente encerrou a lei de adoração. Próxima live a gente vai entrar na lei de trabalho, que é muito boa também, é a parte do livro dos espíritos que eu mais gosto. E a gente se vê sábado, tá? Para quem chegou agora, não se preocupe que a live vai ficar salva. Amanhã a gente teria a nossa live compartilhada aqui, né? Só que a Gabi, ela não vai poder estar aqui presente, mas não se preocupem que eu já estou pensando no plano B, tá bom? Pra gente não manter a gente não perder o nosso ritmo, tá certo? Então, gente, boa noite, tenham um ótimo restinho de domingo, vão descansar e fiquem quietos em relação à forma de como a gente tem adorado Deus. Um beijo e até amanhã. Tchau!